Olá, tudo bom? Sou o professor Tomar Lopes. Vamos continuar com a nossa aula Escrita Fiscal e Tributos. Desta vez com a nossa quarta competência, reconhecer os tributos estaduais. Quando a gente fala em tributo estadual, os estados e o Distrito Federal têm a sua capacidade legal, têm a sua competência para criar e gerenciar alguns tributos. É claro que limitados àquilo que prevê a Constituição. Portanto, a autonomia dos estados e do Distrito Federal é relativa, ela não é completa. Por que há essa relativização, digamos assim, dessa competência na gerência e na criação de tributos? É claro que a União tem muito mais obrigações, tem muito mais deveres para fazer em favor da sociedade. Área urbanística, moradia, educação, saúde, segurança. O Estado também tem isso, assim como o Distrito Federal. Mas as responsabilidades são menores. Portanto, a capacidade e a criação de impostos das unidades da Federação, ou seja, Estado e Distrito Federal, é um pouco menor. Nesta nova competência, nós vamos conhecer os principais tributos estaduais e aqueles que afetam mais plenamente a vida das nossas empresas. Tributos estaduais e municipais, unidades da Federação, municípios. Assim como a União, ou seja, o governo federal, tem os seus tributos, tem as suas obrigações, os estados também têm as suas, os municípios também, mas numa escala, digamos, de importância tanto na criação de impostos quanto no gerenciamento e na arrecadação. A União tem muito mais tributos, recebe muito mais, os estados têm uma grande parcela de tributos, recebem uma boa parte desse bolo da arrecadação tributária. Os municípios, por outro lado, têm uma quantidade menor de impostos ou de tributos, embora eles impactam também diretamente a vida das empresas. Há uma certa, digamos, hierarquia na arrecadação. Todos eles não têm hierarquia quando o fato é a cobrança e a obrigação das empresas e do cidadão recolher os seus tributos. Portanto, essa competência, essa divisão é no ordenamento, no gerenciamento. Em termos de responsabilidade, em termos de dever, é igual para todo mundo. Assim como para os entes jurídicos, União, Estado e município, a legalidade prevalece em todas as suas formas, qualquer que seja o tributo cobrado. Tributos estaduais e municipais. Gestão tributária, Constituição Federal. Origem e destino, igualdade. Uma das regras principais na gestão tributária, seja de tributos da União, do Estado ou do município, é que não pode haver nenhuma distinção entre a origem e o destino dos tributos que são criados, das empresas onde estão estabelecidas ou onde será entregue ou fornecido aquele serviço. Essa igualdade de origem e destino garante uma certa unidade da federação, ou seja, o Brasil é um país único. Portanto, se você presta um serviço no município ou se você fornece o produto para outro estado, o imposto tem que ser o mesmo, a não ser, é claro, que haja alguma previsão na Constituição. O princípio geral do Brasil é a administração tributária permite a igualdade entre empresas, qualquer que seja a sua localização, qualquer que seja a sua atividade. Com isso, garante-se uma certa uniformidade e uma certa regra parecida em todos os seus locais, qualquer que seja o estado, qualquer que seja o município. Isso dá tranquilidade para as empresas e, principalmente, permite o chamado planejamento tributário muito mais efetivo. Os tributos estaduais, competência legal, limite ao tipo de impostos. Você sempre ouviu falar, e a gente sempre ouve na mídia, lê em todo o material, na internet, nos jornais, nos livros, sobre a Constituição Federal. Pouco a gente comenta, pouco a gente ouve falar sobre as constituições estaduais, mas cada unidade da federação tem a sua Constituição que garante a autonomia deste ente público. Esta autonomia das unidades da Federação, no que se refere à sua Constituição, ela tem uma limitação, a Constituição Federal. Portanto, os estados só podem criar tributos que estiverem previstos na Constituição Federal. Ou seja, aqueles impostos, aqueles tributos que são cobrados pelo governo do estado, no seu estado, na sua unidade da Federação, obedecem a uma previsão da Constituição Federal. E aquele mais conhecido, aquele que afeta mais a vida do nosso dia a dia, seja da empresa, seja do consumidor final, é o ICMS. Este ICMS, que é um imposto tipicamente estadual, cada estado tem a sua regra, tem a sua forma de cobrar, ele obedece àquela previsão na Constituição Federal. Portanto, apesar da autonomia, a criação do ICMS não pode ser diferente de um estado para o outro, porque a unidade nacional estabelece que a regra seja uma regra constitucional
e quando a gente fala da regra constitucional, a Constituição do Brasil. ICMS, crédito e débito. Todos nós já ouvimos falar sobre ICMS. É um imposto tradicional, toda vez que compramos alguma mercadoria, ele vai aparecer na nota fiscal. A alíquota pode ser diferente, ou seja, o valor cobrado pode ser diferente de um produto para outro, mas vai sempre aparecer, salvo algumas exceções, o valor do ICMS cobrado na nota fiscal. Esse imposto é mais conhecido como imposto de mercadorias, ou seja, porque ele é habitualmente cobrado toda vez que há compra e venda de algum produto do ponto de vista comercial. Quando você vai ao supermercado, vai à loja, compra uma moto, ou seja, as operações comerciais das empresas com os consumidores, o ICMS é devido. Embora a gente vai ver na previsão constitucional, no regulamento do ICMS do seu estado, da sua unidade da federação, que esse imposto tem alguma extensão. Ele pode ser cobrado, por exemplo, sobre energia elétrica, sobre telecomunicações. Não são mercadorias, nós não compramos ligação telefônica, obviamente, nem compramos energia, mas a regulamentação prevê que o ICMS pode ir além dessa situação da simples mercadoria. Para que vá além da mercadoria, lembra daquele princípio da legalidade? Pois é preciso que esteja claramente estipulado, claramente definido qual é a abrangência, o impacto e a importância financeira do ICMS na vida das pessoas e na vida das empresas. A conta corrente do ICMS. O ICMS tem a chamada conta corrente. Como funciona isso? Essa semelhança da conta corrente é igual àquela nossa conta bancária, ou seja, a débitos e a créditos. Toda vez que sai dinheiro, houve um débito, toda vez que entra dinheiro, há um crédito. Por que essa comparação com a conta corrente? Porque nem toda mercadoria que é comprada e vem com o ICMS é vendida com aquele mesmo valor de ICMS, senão haveria impostos em excesso, ninguém conseguiria, ao final das contas, comprar determinadas mercadorias. Portanto, é feita uma certa compensação. Toda vez que eu compro alguma coisa, toda vez que eu vendo alguma coisa, eu faço a compensação entre o valor do ICMS que veio naquela mercadoria e o valor do ICMS que será repassado para frente. Por isso chamado de conta corrente. Parece complicado? Explicando assim pode até parecer um pouco difícil, mas na realidade, quando a gente vê o exemplo prático e o dia a dia nas empresas, a gente vê como é fácil esse mecanismo de conta corrente de débito e crédito. Veja essa animação, vamos ver um cálculo simples de como o ICMS impacta no débito, impacta no crédito e como ele se compõe como uma conta corrente nesse imposto estadual. Você lembra que todo tributo tem uma alíquota, ou seja, o percentual sobre o qual incidirá o tributo naquela mercadoria comprada e vendida. Vamos imaginar que no ICMS essa alíquota seja de 12%. Portanto, se você faz uma compra no valor de R$1.000 a uma alíquota de 12%, o ICMS creditado será de R$120. Mas se você faz uma venda no valor de R$1.800 com uma alíquota de 15% a ser debitada em função da venda, o ICMS desta será no valor de R$270. Perceba, se o crédito for maior, haverá imposto a pagar. Mas se o débito for maior, haverá imposto a compensar no mês seguinte. Ficou claro? ICMS, seletividade. Se o ICMS é uma previsão da Constituição Federal, a autonomia dos estados ela passa a ser relativa na cobrança desse ICMS, principalmente num critério extremamente importante na gestão financeira dos estados, a chamada seletividade. E o que vem a ser essa seletividade dos estados e das unidades da federação? É a possibilidade do estado regulamentar a alíquota do ICMS para cada grupo de produtos. Por exemplo, o estado pode decidir que o ICMS sobre arroz, sobre feijão, ou seja, sobre produtos básicos, tem uma alíquota zero, para favorecer o consumo daqueles produtos que são mais básicos, mais essenciais à vida da população. Por outro lado, ele pode estabelecer que a alíquota do ICMS sobre o consumo de energia elétrica possa ser 17% ou 25%, depende da sua política de gestão, da sua necessidade de arrecadação. Essa seletividade ela acontece de forma geral de uma maneira bem diferente de um caso para o outro. Nós temos na prática, em regra, os produtos de consumo básico, os produtos da cesta básica não têm ICMS, ou seja, a alíquota é zero. E aqueles produtos considerados de luxo ou de alto luxo, a alíquota do ICMS será muito maior. Portanto, se a regra geral o ICMS varia entre 12% e 17%, os produtos básicos a alíquota será zero e alguns produtos de luxo a alíquota pode chegar até 33% do valor do produto. É esta seletividade que permite ao Estado criar sua política pública e entender qual é a necessidade de arrecadar mais com quem ganha mais, produtos de luxo, e arrecadar menos com aqueles que ganham menos, produtos da cesta básica. Essa seletividade, volto a repetir, ela é definida para cada Estado. Cada um tem a sua competência para criar a sua tabela de ICMS. A Lei Candir.
ICMS. A Lei Candir, como é popularmente conhecida, é uma lei complementar de 1996. Ela foi instituída, foi regulamentada na gestão do ministro Antônio Candir. Daí o nome associado à lei complementar ao nome do ministro da época. E o que diz a Lei Candir? Ela traz uma série de definições, uma série de regulamentos nacionais sobre a cobrança do ICMS. Quem pode cobrar, como pode ser cobrada, algumas isenções de políticas públicas federais. Portanto, conhecer a regra da lei complementar ou da Lei Candir é o primeiro passo para conhecer a boa gestão dos recursos estaduais do ICMS e principalmente entender o impacto do ICMS na vida da empresa no seu planejamento tributário. ICMS, contribuinte. É na Lei Candir que a gente tem uma definição jurídica extremamente importante para saber quem é o responsável pelo pagamento, pelo recolhimento daquele tributo, o nosso ICMS. A Lei Candir determina quem é o contribuinte. De forma geral, contribuinte é toda aquela pessoa física ou jurídica que realiza com habitualidade, com regularidade ou em volumes grandes algum tipo de comercialização de produtos ou serviços que estão ali definidos. Portanto, você observou que a Lei Candir não define contribuinte a partir da sua formalidade, portanto, o CNPJ ou algum registro formal em algum órgão público. Pelo contrário, ele deixa bastante vago. Qualquer pessoa física, qualquer pessoa jurídica é contribuinte, do camelô à grande indústria. Portanto, a habitualidade, negociar em grandes volumes, faz com que você seja devedor, seja o contribuinte e tenha aquela obrigação tributária. Nota fiscal sendo emitida ou não sendo emitida, o ponto sendo formal ou não sendo formal, aquela empresa passa a ser contribuinte, passa a ter uma obrigação em relação aos impostos estaduais. ICMS, substituição tributária. A questão da substituição tributária é muito importante na cobrança do ICMS, na obrigação tributária de quem vai recolher aquele imposto para o Estado. Ela permite identificar quem de fato é o responsável pelo pagamento do imposto. Muitas vezes, e no nosso dia a dia como cidadão, o responsável pelo pagamento do ICMS é aquela empresa que nos fez a venda direta. É assim que aparece na nota fiscal. Mas em algumas situações muito específicas, quem vai fazer o recolhimento do ICMS da venda que ainda não aconteceu é o próprio fabricante. Ou seja, este passa a ser o contribuinte porque ele adquire a figura da substituição tributária. Ou seja, o imposto é cobrado na fábrica, na indústria, na produção e não em cada um dos comércios, em cada uma operação de venda. Isso facilita bastante tanto a vida da empresa como principalmente a administração estadual. Veja um exemplo bastante prático. Imagine medicamentos. Se o Estado tivesse que fiscalizar e controlar cada ponto de venda, cada farmácia, teria um trabalho enorme para fiscalizar e controlar o imposto efetivamente pago. É muito mais simples cobrar o ICMS na indústria. A indústria, neste caso, passa a ser o contribuinte em função dessa chamada substituição tributária. Portanto, se a sua empresa produz ou comercializa algum produto em que a figura da substituição tributária aparece, preste bem atenção na forma como será realizada a escrita fiscal e a escrita tributária, porque ele vai pagar o imposto na frente, antes do restante da cadeia produtiva ou da cadeia de comercialização. É muito importante saber essa distinção, saber esse enquadramento. Poderá significar mais tributos ou poderá, se não for corretamente seguido, significar em alguma penalidade, em alguma multa para a sua empresa. ICMS na exportação. É na mesma Lei Candir que nós temos uma política pública muito importante, uma política nacional voltada para o comércio exterior, neste caso para a exportação. Há uma regra genérica aplicada em praticamente todos os países que diz o seguinte: não se exporta imposto. Portanto, toda vez que uma empresa vende algum produto para o exterior, faz alguma exportação, ela está isenta de pagar o ICMS, ela fica isenta desta obrigação tributária. Isso permite, é claro, que o produto fique mais barato. Consequentemente, a empresa pode vender mais para o exterior, consequentemente, todo o Brasil ganha porque geramos mais empregos e mais tributos. Ou seja, toda vez que a gente vai calcular um preço de venda, que vai imaginar uma negociação com algum comprador no exterior, lembre-se bem, não se exporta imposto, portanto, não haverá ICMS nessa venda, nesta exportação. ICMS na importação. Já quando o assunto é importação, a Lei Candir traz uma forma diferente, mas também unificada nacionalmente. Ela é diferente da exportação porque na importação haverá sempre ICMS a ser cobrado sobre o produto. Se quando a gente exporta, não exporta imposto, toda vez que nós importamos algum produto, o ICMS será cobrado, será exigido pela unidade da federação. Por que essa sistemática é diferente na importação?
para que haja uma igualdade entre o produto nacional e o produto importado. Ou seja, toda vez que o produto é importado e que é feita a sua nacionalização, em que ele é permitida a venda no Brasil, esse produto pagará ICMS tanto quanto um produto fabricado aqui no estado, fabricado no estado vizinho. Neste caso, na importação, a Lei Candir prevê que há igualdade tributária. Produto nacional, produto importado, comercializado no Brasil, terão a mesma aplicação do ICMS, exatamente a mesma alíquota. Bom, você viu nesta competência o quanto é importante conhecer o tributo estadual que afeta principalmente a vida de nossas empresas, o chamado ICMS. Há um regulamento estadual, afinal, cada unidade da federação tem a sua competência. E há regulamentos nacionais, como a Lei Complementar, a Lei Candir ou a própria Constituição. Entender esses conceitos básicos é que vai permitir entender como se aplica o ICMS na sua empresa, nas operações praticadas pela sua empresa. Portanto, são conceitos básicos, preliminares, mas indispensáveis para saber a responsabilidade tributária. Com isso, certamente a escrita fiscal e os tributos da sua empresa ficam mais fáceis de serem gerenciados e serem planejados. Bons estudos e até a próxima aula.